Olá! Estamos aqui de novo com aqueles nossos bate-papos com espírita progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a Clícia Fontinelli. Nós já estamos aqui dando risada, é tão gostoso esses momentos, né? Nossa, tão bom demais, né, Clícia? Querida, seja bem-vinda, seja muito bem-vinda. Te apresenta aí pra gente, que eu tô louca para começar a conversar contigo. Então, Suzana, muito obrigada por esse convite. Confesso que eu fico um pouco com vergonha, assim, de estar assim, Querida! falando de mim, mas tudo bem. Vamos lá, né? Se estamos na chuva, vamos nos molhar. Sim, Bem, sim. como é que eu me apresento? Eu costumo me apresentar dizendo que eu sou jornalista, professora da área, né? Por vocação, eu amo ser professora, sou escritora também e Sim. sou espírita. Né? E como espírita, eu tanto estudo o espiritismo, como faço algumas pesquisas espíritas, faço parte de 2 centros espíritas, o Centro Espírita Bezerra de Menezes e o Centro Espírita André Luiz, e também de um coletivo que se chama Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum, que pelo título, né, do nosso coletivo já dá para perceber que há nesse coletivo uma preocupação com as questões sociais, com as questões que nos envolvem, né, como sociedade. O que mais que eu posso dizer para ti sobre mim? Sou protetora de animais, tenho um monte Ai, de que gatos, sou gateira, como a gente costuma dizer. gateira, que amor. Enfim, acho que é isso, poetisa, né, metida a Sim, escritora. já li muitos dos teus textos, porque agora a gente tem grupos muito potentes no WhatsApp, todo mundo compartilha os textos. Já li muitos dos teus textos, são muito lindos, Clícia, muito lindos. Eu nem sei se eu cheguei a dizer, mas a Clícia é de Fortaleza, Ceará. E olha que coisa bem linda, nós duas, de ponta a ponta aqui no Brasil, conversando. É tão bonito, né? Parece aquele telefonezinho sem fio, assim, que a gente fazia quando era criança. Eu acho tão... Nossa, eu me emociono, sabe? Eu me emociono com esses contatos que a gente tem conseguido fazer. Tão bonito. Eu acho, sabe, Suzana, eu acho assim que a tecnologia ela tem um potencial muito interessante se a gente souber usar. Né? Ela pode aproximar, como ela está nos aproximando aqui, né? Você no Rio Grande do Sim. Sul, eu no Ceará. E eu acredito que a pandemia, com todas as coisas terríveis que a pandemia despertou, né? As chagas que ela colocou para fora, ela trouxe alguns espaços, algumas coisas interessantes, como este, né? Que a gente acabou se conhecendo mais nesse período da pandemia, porque todo mundo acabou ficando mais conectado, né? Enfim, e aí a gente vai se aproximando, como dá. Como tu disse, né? Isso veio para ficar mesmo. Acho que nós vamos conviver com isso muito tempo, né, Clícia? Querida. Não, eu só ia dizer que desde que a gente não esqueça os Sim. contatos pessoais, por mim Sim. está super tranquila a vida na internet Sim, com também. certeza. Né? De máscara, meu filho que brinca, Isso. com todos os protocolos, todos os É protocolos, necessário. porque realmente, senão a gente não tem mais previsão de socialização, né, Clícia? E eu acho isso muito triste, na verdade. Eu acho que a gente vai ter que ir voltando aos poucos, com muito cuidado, né? Lógico, muito cuidado. Quem está vacinado. Tu já começou a dar aula, Clícia, de novo? Presencial? As minhas aulas estão remotas, Remotas. com algumas aulas práticas presenciais, mas muito pouco ainda, só o ano que vem que a Sim. gente volta mesmo. Eu acho que o ano que vem Mas é que vai. na agência que eu trabalho numa agência também de jornalismo, a gente está presencial, mas também com todos os cuidados. Sim. Fazer o quê, né? A gente tem que ter agora. Ui, meu Deus, eu tô louca de vontade de abraçar as pessoas. Clícia, a primeira pergunta que eu faço é: como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Eu adoro essas histórias. Adoro, pode me contar com detalhes. É bom demais. Eita, assim, a primeira vez que eu entrei no centro espírita, né? Talvez essa seja o começo da história do espiritismo na minha vida. Eu tinha 16 anos, por volta de 1992,
né? Namorava um rapaz que parecia estar vivenciando um processo obsessivo. Entrei no centro espírita, numa palestra, devo ter ficado 20 minutos e saí. Adolescente, rebelde. E não curtiu. Na verdade, ficamos tontos, né? Hoje eu já entendo que foram má influências espirituais chamando a gente para sair. E aí passou, mas eu falo isso, foi em 92, no ano seguinte, já com outra pessoa com quem eu namorava, já fui a um centro espírita. E nessa brincadeira, Suzana, eu fui várias vezes aos centros espíritas acompanhando ou namorados ou cunhadas que já eram espíritas, né? Mas eu mesma não ficava. Sim. Eu ia, passava um tempo no evangelho, nos atendimentos, né, espiritual, como chamam aqui. Sim, sim. Mas não ficava, né? Passava às vezes 2 meses indo e sumia, né? Mais ou menos por volta dos anos 2000, 2001, eu tive uma emergência mediúnica forte, voltei a um centro espírita de uma forma mais intensa, mas também não fiquei. Resumo da ópera. Só em 2015 já, né, com vários anos de diferença, eu entrei no centro espírita e naquele centro, quando eu entrei, eu escutei uma vozinha dizendo assim, você vai trabalhar aqui. Ai, que lindo, e aí foi o primeiro centro espírita que eu fiquei, a Casa de Francisco, né, Sociedade de Estudos Espíritas, Casa de Francisco. Foi lá que eu realmente comecei a me considerar espírita. Por quê? Porque foi lá que eu comecei a estudar Kardec. Diferente de outros amigos, eu comecei no espiritismo com Kardec. Então, sim, assim, se eu li algum romance espírita, li por diversão, adolescência e juventude, mas como espírita, eu comecei com seguir todos os livros, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, né? E depois as revistas, né? E são os livros com os quais eu me baseio, né? Para me dizer espírita, através da obra organizada por Kardec. Então, de 2015 para cá, ou seja, um dia desse, é que eu realmente me considero espírita, né? Porque estou estudando, porque trouxe o espiritismo como uma ferramenta que me ajuda a ser melhor, né? Como a própria proposta que Kardec coloca, né? O verdadeiro espírita é aquele que se esforça a vencer os seus vícios, né? É aquele que se esforça a ser melhor. E aí eu estou me esforçando, não sei se vai dar muito certo, mas pelo menos os esforços aí estão vindo, estou tentando. Coisa boa! E tu tá trabalhando lá naquela casa que tu escutou a vozinha te dizendo? Então, eu fiquei lá, eu entrei em agosto de 2015 lá e fiquei até dezembro de 2018. Nesse tempo, eu fui também me aproximando de uma outra casa que eu estou agora, o BEM, né, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, e no final de 2018 entrei para o CEA, o Centro Espírita André Luiz, né, E aí hoje estão nelas duas, né? Estou nessas duas casas. Mas tem um carinho, um afeto muito grande pelas pessoas desse outro centro. Que bonito, né? Ai, que gostoso isso. Tu começou de uma forma bonita e perfeita, assim, no sentido didático, né? Tu começou de um jeito bom mesmo, pegando um conteúdo bom, estudando o que precisa ser estudado, né, Clícia? Então, Suzana, ainda bem, né? Porque eu enrolei dos 15, 16, dos 16 anos, né? 92 até 2015. Se eu tivesse começado pelos desvios do espiritismo, era muito azar, não era não? Já pensou? Já pensou, menina? Era mais tempo perdido, meu Deus. Tu ia estar lá envolvida com o Anjo Ismael, com aquelas coisas todas. Pois é, eu nem conheço direito, assim, eu sei de uma coisa ou outra, né? Mas... Não perde muito, não perde nada. É porque a obra organizada por Kardec é uma obra tão densa que eu ainda realmente estou muito para entendê-la, né? E aí ele é o meu referencial, e depois dele, Leon Denis e Herculano Pires são os dois pesquisadores que eu parei realmente para dizer, para ler com mais profundidade, né? Que lindo isso, que lindo. Então, realmente, quando a gente lê os teus textos, já dá para entender
que tu foi na fonte, tu foi fundo mesmo. Mas sabe como é que foi isso? Posso só contar? Conta! Então, eu estava num grupo de estudo, eu tenho muitas tatuagens, tá? Eu tenho 21 tatuagens. Sério? Sério, eu acho que não dá para ver, mas tem umas por aqui. Eu vi aqui uma e uma aqui. Aqui tem até o símbolo, ó, a cepa, não sei se vai dar para ver. É o símbolo da cepa, que é no né? Livro dos Espíritos. Uhum. Então, daí eu estava num grupo e uma pessoa que quis me alertar falou que as minhas tatuagens me levariam direto para um umbral. E que eu tinha... E que quem dizia isso estava escrito, né? Uhum. Que... Enfim, acho eu que nem tem um sei livro, né, exatamente que os fala sobre motivos. isso. Pois é, eu nem me lembro muito bem os motivos, eu achei tão absurda a afirmativa que eu disse, tá bom. E eu perguntei onde estava escrito, ela citou lá, nem lembro direito onde, aí eu disse assim, quer saber de uma coisa? Não foi Kardec que ela citou. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou ler logo esse Kardec, porque lendo esse homem, eu vou saber a base do que ele propôs junto com os espíritos, e a partir disso, o que vier, eu vou filtrando, né? Nossa. Eu tendo referência de quem construiu a ciência espírita, aí o resto pode vir depois. E aí foi assim, que aí eu decidi realmente me voltar para Allan Kardec e para os espíritos, né? Foi assim, para fugir do umbral dos tatuados. Eu até fiz um videozinho. Ai, menina, às vezes eu fico tão braba. Ai, às vezes não dá vontade de xingar, sabe? Sério mesmo, dá vontade. Dá vontade, olha, descer dos tamancos. Eu fiz um videozinho, porque tem gente, tem espírita fazendo vídeo falando sobre isso. Falando sobre essas baboseiras. E deve estar em algum romance, em algum livro desses famosos, desses médiuns famosos, esses de voz mansa, que aplaudem o miliciano. Mas deixa essa coisa para lá. Ó, agora eu quero saber como é, porque tu tá desde 2015, então no período do golpe ali, 2016, tu estava já frequentando. Tu sentiu alguma coisa, algum peso, alguma coisa dentro dos centros espíritas que te assustou, assim, te pensou, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tive uma sorte muito grande de onde eu me envolvi, não ter de uma forma declarada essa separação, né? Diferente de algumas amigas e amigos que sentiram a ponto mesmo de serem convidados a sair dos centros, aquela coisa toda, ou saírem mesmo porque não aguentavam. Uhum. Mas uma coisa começou a ficar interessante no sentido de algo estranho, né? Interessante no sentido de observar. Eu comecei a perceber que antes principalmente da polarização de 2018, das eleições, antes se podia trazer palestras e debates sociais. Sim. Depois de 2018, ali, depois das eleições, qualquer palestra de cunho social era como se nós estivéssemos falando de política partidária. Sim. Eu lembro de uma conversa com uma pessoa, né, uma trabalhadora de centro espírita, eu disse assim, mas o problema todo é que, se nós resolvermos falar, né, das questões sociais, que está no Evangelho, que está no Livro dos Espíritos, qualquer coisa que a gente faça de crítica, né, a esse estado de coisas, será uma crítica ao governo que assumiu, o governo Bolsonaro. Uhum. Por uma questão estrutural, não é pessoal, né? É por uma filosofia de vida que foi assumida por ele, por um grupo que está com ele. Então, eu senti esse peso, né, desse não falar. Né? Sim, um silenciamento velado, né? É um silenciamento velado, né? Mas logo naquele período ali de 2018 surgiu o coletivo Girassóis aqui para a gente, né? Foi em outubro de 2018 a gente começou a se articular. E aí meio que o trabalho que a gente começou a fazer como Girassóis foi suprindo para mim o espaço que eu queria para pensar as questões sociais
e fazer algum gancho com o espiritismo. E até hoje. Então, nos outros 2 centros que eu faço parte, embora a maior parte das pessoas de lá não tenham votado no Bolsonaro, né, não sejam bolsonaristas, eles não se envolvem dentro do centro diretamente com política, né? Há uma compreensão de que é preciso ter tato no lidar, para não acontecer algumas cisões, né? Principalmente nos grupos mediúnicos. Mas há algumas falas importantes, né? Que dizem, né? que ao falar, né, de uma lei de fraternidade, quando fala da questão de uma caridade que passa também por uma justiça social, acaba indiretamente se contrapondo, né, ao que está posto por aí, de maneira estranha. Que bom, guria. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a situação foi muito, muito assim, triste, na verdade. Muito triste. Eu trabalhava em vários centros, e não é uma questão só minha, várias pessoas perceberam isso. E a coisa ficou muito escrachada, sabe? Ficou muito aberta, assim, o apoio, né, o inominável. E a gente começou, pelo menos, eu comecei a ser meio que escanteada, até que, literalmente, colocada assim, né, para fora, assim, com educação. Eu não vivenciei isso de uma maneira direta, mas vi indiretamente isso acontecer, né, em alguns centros espíritas daqui e tal. Mas eu avalio, assim, no panorama geral de Fortaleza, pelo menos, que a gente tem um quadro mais tranquilo do que o que eu vejo de relatos de outras cidades, de outros estados, sabe? Eu acho que todo o Nordeste tem esse quadro mais arejado, sabe? Tem. Que eu tenho conversado com as pessoas. O pessoal da Bahia também diz a mesma coisa, o pessoal de Recife também fala a mesma coisa. Então, realmente, eu acho que vocês são assim uns sortudos. Coisa boa. Eu acho que a polêmica maior, Suzana, que aparece é assim: espírita pode ou não pode discutir política, pode ou não pode participar, né, de uma forma organizada como espírita de questões políticas, né? A gente fez esse debate muito forte aqui, esse debate aconteceu, né? Eu achava engraçado porque eu vi pessoas que nem seguiam exatamente as metodologias de Kardec nas reuniões espíritas puxarem assim o regulamento da Sociedade Espírita para ler um trechinho que tem lá em que Kardec fala da questão de não se envolver diretamente com política, né? Dentro de um contexto todo que ele traz ali. E eu fico pensando, olha, não segue nada da proposta diretamente, né? Está muito mais místicos do que realmente sim. De uma proposta mais racional. Mas nessa hora puxaram, né, o regimento, enfim. E aí esse debate aconteceu, para mim é um debate superado, se eu penso que existe autonomia e se eu penso que existe livre-arbítrio, né, e um livre pensar, que são inclusive defendidos dentro do espiritismo, eu não tenho que estar aí nem te forçando a vir comigo, né, e nem me deixando ficar oprimida de não fazer o que eu acho que é importante. A consciência continua sendo meu guia, né? Minha consciência na relação com Deus continua sendo guia. Sem intermediários, né? É isso aí. Aí. Querida, e me conta, como é que aconteceu? Tá, tu entraste, o Girassóis se formou em 2018. Como é que foi que tu começou a ouvir ou sentir essa coisa que acabou sendo meio que chamada de movimento de espíritas progressistas? E o Girassol é um dos coletivos, né, que faz parte desse movimento. E como é que foi que isso aconteceu? Foram pessoas que tu conhecia? Foi pela internet? Como é que aconteceu? Bem, eu estou no segundo grupo depois de quem iniciou os Girassóis, né? Foi um grupo de conhecidos e amigos, eles estudavam a revista Espírita e daí eles começaram a ficar incomodados, né, com algumas falas a favor de Bolsonaro
e começaram a perceber que tinha muita gente ficando até assustada com a forma como alguns espíritas estavam se pronunciando na Sim. defesa de um candidato, que não é pelo fato de ser de direita, mas por ele trazer um discurso muito anticristão. Embora ele abrisse a boca para falar aqui, né, de Cristo, de Deus, etc. Sim. Então, esse grupo foi se reunindo, primeiro meio que para se acolher, assim, sabe? Meio que para se juntar naquele momento de tempestade. E quando se viu, um grupo de 15 pessoas, em menos de um mês se tornou 100. Ai, que coisa linda! Foi, aí eu já estava, nesse momento eu já estava, né? Foi E foi para o antes da WhatsApp. pandemia, né? Foi Aí vocês tinham outubro de presencial. 2018, antes, inclusive, das eleições acontecerem. Sim. E aí a gente fez, inclusive, uma discussão interessante no grupo, Suzana, sobre usar ou não o termo progressista, né? A gente entendia que a progressista ou conservador era visto conforme a conjuntura, né? Uma ideia que hoje é progressista, amanhã pode ser considerada conservadora, né? Nós discutíamos muito isso, né? Sim. Podemos classificar o espiritismo progressista ou colocar o espiritismo como conservador, embora tenha alguns trechos, né, da obra que Kardec fala que o espiritismo se aproxima mais das ideias progressistas, ele não quer esse rótulo, né? A proposta espírita é para ser universal para todo mundo, né? Inclusive para aqueles que a gente vê hoje como adversários políticos. Então, a gente chegou à conclusão que o nome bem comum daria conta dessa proposta, né? De sensibilidade, de empatia com as questões sociais e de busca de construir uma intervenção que tivesse uma relação dialogando com o espiritismo, mas também com a sociedade, com os pensamentos que a gente tem em torno né, enfim, da ciência como um todo. E aí, os girassóis, ele tem algumas características bem específicas, eu avalio. Inclusive, eu estou estudando o coletivo no meu doutorado em educação. Ai, que bacana! Eu decidi me afastar da área da comunicação, eu fiz especialização, mestrado e graduação em comunicação e jornalismo, Sim. né? Mas aí, né, quando chegou no doutorado, me surgiu essa possibilidade de fazer uma pesquisa com o espiritismo, né? Nossa, não é da ciência espírita. Clícia. Pois é, não é ciência espírita, é a ciência da educação. Sim, mas voltado para... Isso, mas traz o arcabouço teórico que eu vou segurar, um deles é o espiritismo, né? Ai, será a obra de Allan Kardec, e se tudo der certo, Herculano e Leon Denis vêm também dialogar. Mas, enfim, então nós temos algumas características interessantes. Uma delas é a tentativa de manter sempre um afeto, uma cordialidade, uma empatia. Sim. E um exercício, às vezes, quase sobre-humano, porque nós somos ainda tão imperfeitos, de fazer a crítica ao que está posto hoje, evitando as ofensas pessoais. Entendendo que o pessoal, a ofensa pessoal, a crítica pessoal, ela não é nada indulgente e ela é pouco eficiente, né? O combate deve ser às ideias. Porque aquela pessoa até sai, mas a ideia pode ficar. Né? E aí a gente tem algumas coisas, por exemplo, a gente tem um evangelho que a gente faz diariamente, né? E essa é uma coisa que a gente conversa muito, assim, olha, a moral cristã está na base, a moral de Jesus está na base do espiritismo, né? Então a gente precisa se lembrar disso. Então a gente olha para o evangelho e busca nele, inclusive, as questões sociais, e elas estão todas lá. Sim. Elas estão todas lá. Então a gente vem desde 2018 até agora. Conta aí quantos dias existem, de outubro de 2018 até hoje, outubro de 2021, todos os dias saiu o Evangelho, um trecho do Evangelho, um estudo sequenciado de um trecho do Evangelho, que é feito cada dia por uma pessoa diferente do coletivo Girassóis. Né? Isso ampara muitas pessoas, isso abriu portas com alguns espíritas que têm... Assim, não é que eles sejam conservadores ou que estejam apoiando o governo, mas eles são parecidos com a maioria das pessoas brasileiras, né? Com a maioria dos brasileiros. Às vezes um pouco despolitizados também. Isso, exatamente, né? Despolitizados, sem a vivência de movimentos sociais, porque muitos dos girassóis têm essa vivência, né? Eu entrei no movimento social, eu tinha 15 anos.
né? Então, faz bom tempo aí que eu estou nos movimentos sociais de algum modo, algumas vezes mais ativa, outras vezes mais retraída, mas estou, né, nesse diálogo. Sim. Então, a gente tem essa preocupação com o afeto, essa preocupação de trazer o evangelho e de trazer Kardec. Né? Isso então, é perfeito. o estudo com Kardec é a base que a gente vem trabalhando, né? E aí faz alguns estudos, embora a gente venha tentando fazer estudos mais sistemáticos. Estou vendo aqui que eu estou vendo assim, meu computador está querendo... Não, faça isso não. Não, pronto. Não reinicia, bichinho. É a bateria que ele está querendo se rebelar contra a humanidade. Não. Mas ele está carregando, enfim. Pois aí a gente vai construindo sem uma receita de bolo, nós não temos. O que a gente sabe é que a gente quer construir uma sociedade fraterna. Então, para construir essa sociedade fraterna, a tática não pode ser violenta. Essa é uma coisa que permeia a prática dos Judeações. A gente procura construir uma crítica séria sem precisar da agressividade. E a gente vai tentando. Às vezes dá certo, às vezes não. Exato. Como tu disse, Clícia, não tem receita de bolo, não tem. A gente, muitas vezes, nós somos pegos, né, desprevenidos por muitas situações. E é sempre um desafio, a gente nunca sabe se a gente vai pisar na bola, se não vai pisar na bola, o negócio é não desistir. Tem outra coisa que a gente costuma fazer, a gente tem um grupo mediúnico ligado aos girassóis. Eu ia te perguntar. Conta do grupo. A gente faz a gente tem um grupo que a gente chama GAM, Grupo de Girassóis em Auxílio Mediúnico, em que nós fazemos reuniões semanais, né, geralmente para pedir conselhos e, às vezes, até moralizar algum espírito, ligados aos girassóis, ou à família dos girassóis, ou a alguns amigos. É um grupo particular voltado muito para os integrantes do nosso coletivo. E quando temos alguma atividade, vamos dizer assim, social, os fóruns que a gente faz, né, os fóruns social espírita, quando a gente está em um determinado impasse, enfim, a gente costuma também evocar os espíritos, os bons espíritos, para ver o que eles nos falam sobre o trabalho que a gente está fazendo, enfim. Claro. Esse trabalho mediúnico que vocês estão fazendo com os membros do coletivo, agora ele é presencial ou vocês estão fazendo todo ele pela internet? Pela internet. Ele começou em 2020, eu acho que, mas eu não vou me lembrar agora o mês que ele ficou virtual. Porque, assim, no começo a gente fazia reuniões pontuais para pegar alguns conselhos. Depois a gente começou a fazer para ajudar alguns girassóis. E aí isso começou a ser semanalmente na segunda metade, vou dizer que foi a segunda metade de 2020. E a gente continua virtual. Né? Entendemos que não há problema algum, se a internet permitir, se a internet não estiver caindo. O problema é só a internet cair. Com certeza. Né? Porque a gente está mantendo, mas a gente sente um amparo e a gente vem buscando e a gente vem buscando seguir a proposta que Kardec traz, né? De evocação dos guias, né? De análise das comunicações, enfim, tentando de estudo, né? A gente sempre tem um estudo associado ao dia da evocação, enfim, a gente vai. Tá aí. Agora é um grupo pequenininho, legal. Né? Um grupo menor, exato, é mais fácil bem de menor. Controlar. Isso, a gente está esse grupo, nós somos só 7 pessoas nesse grupo. Os girassóis tem 200 pessoas, mais ativamente, organicamente, somos 70. Sim. Né? Temos um grupo que organiza os girassóis formado por 22 pessoas. Né? Então, dentro desses universos, é um grupo reduzido, né? Mas, assim, pela questão da homogeneidade, o grupo menor é mais fácil, muito né? Mais fácil. De controlar e tudo. Tem um trecho na Revista Espírita que o Kardec dá, tipo, não é uma receita, mas uma orientação para a formação de grupos mediúnicos. E ele diz, formem grupos
pequenos, porque a sintonia vai acontecer de uma forma mais fácil, vocês vão conseguir se entender, né, melhor, de uma forma, tipo, até um grupo pequeno, tu olha para a pessoa, tu já consegue entender o que a pessoa está querendo te dizer. Ele traz isso lá na Revista Espírita, no Livro dos Médiuns também tem um capítulo Sim, que ele vai falar sobre isso. sim. Kardec estimulava muito os grupos particulares, os grupos familiares, Em né? casa. As reuniões em casa, isso, né? Que hoje, muitas vezes, as pessoas parecem que você comete uma heresia se você fala em evocação em casa, enfim. E ele fala, assim, embora ele tenha ficado muito surpreso com o grupo de Lyon, que tinha em torno de 100 pessoas envolvidas, mas ele fala que é mais fácil realmente um grupo menor para conseguir a homogeneidade de pensamento. Exatamente. Essa coisa, esse tabu a respeito dos grupos mediúnicos ou grupos de evocação em casa, até grupos de estudo em casa, esse tabu ele surgiu com as cabeças, né? Digamos assim. A FEB, por exemplo, sempre falou contra, sempre. E aí orientava os dirigentes de casas espíritas sempre a falar contra. E aí isso foi se instalando na cabeça das pessoas, né? Eu acho que falta ou leitura, vamos dizer assim, uma interpretação correta do que está proposto, né? Assim, pode dizer. A questão do poder, né, Clícia? Porque à medida que os grupos se formam nas casas, as pessoas se independizam, né? As pessoas ficam independentes daquela coisa, assim, tu é obrigado. Da institucionalização. A ter um centro espírita que tu vai lá frequentar e seguir aquelas determinações. Eu acho que tem isso, né? Tem também uma interpretação equivocada, tem um trechinho no Livro dos Médiuns que fala assim, Kardec sugere que você reserve um lugar para você fazer a reunião. Mas ele está falando assim, reservar um lugar para você não ficar sendo atrapalhado, entendeu? Claro, um lugar que tem você uma possa privacidade. Isso, que tem uma certa privacidade. Ele não está institucionalizando. Não. E tanto é que ele fazia na casa dele. Sim. Inclusive com adolescentes, né? Algumas das médiuns que escreveram o Livro dos Espíritos eram adolescentes. Né? Agora, na pandemia, houve um documento, né, que era de orientações para que não houvesse mediúnicas online, e eu e o grupo, não dos Girassóis, mas de um dos centros de que eu faço parte, a gente teve o cuidado de ler, e bem, encontramos contradições da primeira à última... Onde que está esse documento, Clícia? Esse eu realmente passei batido, não vi isso. Eu te mando para você ver. Mando. Manda pelo o meu WhatsApp. Está meio riscado, está no não PDF riscado, mas... Não tem problema, me manda. Eu quero ler. Interessante. Que a gente foi ler para entender assim, o porquê do medo, né? E aí, realmente, a gente viu muito completamente sim, né? Eu vou te agradecer muito se tu me mandar isso, porque daí eu vou também entender a coisa. Querida, eu fico muito, muito, muito feliz de saber desse trabalho de vocês, sabe? Tem um rapaz dos Girassóis, que é a coisa mais querida, que me manda pelo WhatsApp e eu vou compartilhando, ele manda os vídeos, os fóruns, as coisas todas que vocês fazem, né? Porque é tanta coisa, é tanta produção. Menina, quantos coletivos surgiram nesses últimos anos? É maravilhoso isso, sabe? Eu acho que, inclusive, é uma potência. Nossa, né? lindo demais. A gente escolheu um caminho que ele é muito tênue, a gente precisa ter muito cuidado, né, nesse caminhar. Por quê? Porque o caminho, o mundo da política, o mundo dos movimentos sociais, ele é um mundo tenso por si só, por conta das sociedades desigualdades que a gente vive. Né? Do momento, que a gente está. Isso. Tenso demais. Não só esse momento, assim, eu penso nessa estrutura como um todo, né? O sistema é muito perverso, o capital é muito perverso. Ele é o sistema ideal para fortalecer o egoísmo e o orgulho. Sim. Né? Ele é o sistema ideal, se você perceber, para isso. Né? A base desse sistema capitalista é isso.
Mas eu acho que a gente tem uma potência importante, assim, um fio da navalha que a gente anda, sim. Precisa ter muito cuidado, eu acho, nas decisões, a gente começa a ser referência, né? Os coletivos começam a ter pessoas que começam a olhar, seja porque concordam, seja porque discordam também, né? Então, a gente tem uma responsabilidade, e uma responsabilidade conosco, a começar conosco, não é? Acho que os primeiros grandes beneficiados dos coletivos são os integrantes deles. A gente está aprendendo. Eu fico dizendo assim, Suzana, como seria eu sem o espiritismo nesse período, né? Eu que já fui de ação direta, que já fui de movimento de praça, de rua, de manifestação, né? Que já também dialoguei com Black Bloc, que já... Enfim, que já tive uma vida bem forte nos movimentos sociais, como estaria eu nesse momento, né? Encontrar uma serenidade para conseguir pensar melhor e agir melhor também, né? Eu acho que a gente está também fazendo um trabalho de militância, viu, Clícia? Na verdade, sim. Mesmo nesse instante que estamos um pouco mais recolhidos, né? Mais voltados, digamos assim, para a coisa espiritual, mas isso também é um trabalho, não deixa de ser um trabalho de militância social. A gente vem dialogando bem com outros movimentos interreligiosos. Assim, a gente tem um diálogo bem interessante, interreligioso, né, com duas igrejas evangélicas, duas vertentes da Igreja Católica, né? A gente dialoga bem também com o pessoal da Umbanda, né? Que é uma tentativa também de aproximar, né, as pessoas por todas as suas afinidades. E aproximação também com alguns grupos de outras esferas, assim, coletivos ligados à diversidade sexual, em defesa do SUS, né? Então a gente vai tentando dialogar também com esses grupos, né? Quantas afinidades, né? Muito bonito. A gente vai tentando. É um trabalho lindo, é um trabalho muito lindo. Eu aqui do Sul porque eu estou um pouco mais afastada de toda essa efervescência, né? Mas afastada, digamos, fisicamente, né? Porque... mas esse teu momento aqui que você traz as pessoas é um baita espaço, né? Que a gente guria, isso tem me feito tão bem. Eu não sei se faz bem para vocês, mas para mim é uma delícia. Guria do céu, eu tenho conversado com gente de todos os cantos desse país e as histórias são lindas, sabe? As experiências são lindas. Então, tem muita coisa bonita acontecendo. Eu acho que a gente está num momento muito rico, apesar de ser um momento complicado, pesado, né? Nós que somos um pouquinho mais sensíveis nessa questão espiritual, a gente sente isso, mas um momento muito rico, sabe? Eu venho fortalecendo cada vez mais o elo com o meu anjo da guarda. Né? Sim. Nesses momentos de caos, eu acho que ele é o melhor amigo para se ter perto. Eu tenho escutado ele muito também. Então, de vez em quando ele me manda aquela boca. Pois eu venho também me pegando. Eu tenho muito que aprender ainda, guria. Eu sou, assim, com a língua muito solta, mas, enfim. Eu acho que a gente aprende vivendo, né? A gente aprende estando errando, né? A gente aprende exato. Errando. A gente não pode negar, vamos dizer assim, o lado pedagógico do erro, né? Se a gente souber tirar. Estamos nessa caminhada. Clícia, minha querida, eu podia ficar falando aqui horas contigo, mas o meu Zoom tá piscando aqui, ó. Já, né? Tô vendo que já passou um tempão que a gente está aqui, sério. Guria, quase 40 minutos. Coisa boa, né? Uma conversa assim. É muito bom. Eu adorei falar contigo. E é muito bom saber, né, que existem tantos grupos lindos, tantas pessoas nessa caminhada. E a gente se encontra por aí, né? Porque tu tá no Sejus também, eu já vi algumas... é um coletivo que eu também faço parte, de quem eu gosto muito. Eu já vi os vídeos do estudo, tu já fez alguns, eu tô sempre lá olhando tudo. E é isso, a gente se encontra por aí de novo, né? Com certeza, Suzana, com certeza. Um beijão, vê se em algum momento pula para cá, vem aqui.
Tu sabe que eu tenho Fortaleza, um monte de amigos, né, feitos nesse período de espíritas em Fortaleza, e nós montamos um grupo, tem um colega de Fortaleza, um grupo de irradiação, Clícia, à distância. Olha, que bom. Fazemos irradiação uma vez por mês, aí nós pegamos os nomes todos que vão aparecendo, muito lindo, muito forte, experiências muito fortes já aconteceram, coisa muito linda, sabe? É isso. Que ótimo, acho que é isso. Maravilha. Coisa boa, né? Querida, Sim. fica bem, tá? Fica com Deus, fica com teu mentor, caminha bem tranquila, me manda o documento aquele. Manda. E eu vou ficar torcendo pro teu doutorado, tá? Vai ser um sucesso. Muito obrigada. Vai ser um sucesso. Um grande beijo para ti. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tu também, meu amor.